Sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação. Hoje falaremos um pouco sobre os princípios do evolucionismo, no que se baseia essa teoria, e também falaremos sobre personalidades importantes neste âmbito da biologia. Você sabe o que é evolução? A evolução, em biologia, nada mais é do que o processo de modificação das espécies ao longo do tempo. Evolução quer dizer que os seres vivos que nós conhecemos hoje não surgiram com essas características que vemos normalmente. Significa que elas se desenvolveram com o tempo, ou melhor, evoluíram. Algumas especialidades da biologia nos permitem provar a teoria do evolucionismo através de evidências. Temos a paleontologia, que é a ciência que estuda a existência de organismos pretéritos a partir de fósseis, que são encontrados preservados em rochas. Temos também a embriologia comparada, que é a área da biologia que estuda as semelhanças anatômicas de embriões animais a fim de estabelecer uma relação genética inicial entre eles. Tem a bioquímica comparada, que é o estudo que realiza comparações entre moléculas de DNA de diferentes espécies e evidencia seu parentesco evolutivo. E por último, mas não menos importante, a anatomia comparada, que tem por finalidade estudar as semelhanças e diferenças entre estruturas anatômicas de diversos seres vivos. Agora falaremos um pouco sobre o lamarckismo e sobre o naturalista francês que desenvolveu o lamarckismo. Jean-Pierre Baptiste Antoine de Monnet, o Chevalier de Lamarck, defendeu, a partir de 1800, a ideia de que as espécies vegetais e animais haviam surgido através de sucessivas transformações ao longo do tempo. Lamarck viveu entre o final do século XVIII e o início do século XIX, quando não se conheciam conceitos como DNA, genética ou mutações, mas mesmo assim foi capaz de desenvolver teorias que se tornariam importantíssimas na posteridade. Ele foi o primeiro cientista a publicar artigos sobre evolução a partir de observações. Para ele, os organismos reagiam às mudanças do ambiente e as modificações originadas eram transmitidas aos descendentes. Lamarck criou duas leis para fundamentar sua teoria: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Mas o que seria a lei do uso e desuso? Bom, essa lei afirma que quanto mais um organismo utiliza determinado órgão no ambiente, mais esse órgão se desenvolve, e também o contrário. Quanto menos se usa determinado órgão, mais ele atrofia e perde a função. Deu para entender? Eu acho que tô entendendo. Calma, eu vou dar alguns exemplos. Considerando essa lei, pode-se dizer que um tamanduá, por exemplo, não tinha o focinho e a língua tão extensos, mas, por usá-los com frequência para invadir os formigueiros e se alimentar das formigas, esses órgãos se desenvolveram através do tempo para executar melhor esta função. O mesmo pode-se dizer dos flamingos e outras aves pernaltas, que não possuíam pernas longas anteriormente. Porém, por precisar usá-las para entrar em lagoas e se alimentar dos peixes, as pernas se desenvolveram em função desta atividade. Um exemplo da atrofiação em função do desuso é o apêndice, que provavelmente tinha uma função específica no organismo dos seres humanos. Porém, após diversos processos de mudança e evolução, este órgão se tornou completamente dispensável. Tá, mas e a segunda lei? Se você entendeu no que consiste a lei do uso e desuso, compreender o que Lamarck expressou nessa segunda lei vai ser muito mais fácil. Nesta lei, Lamarck diz que as características adquiridas a partir do uso ou desuso de determinado órgão ao longo da vida de um ser podem se tornar hereditárias e ser passadas de geração para geração. Ou seja, segundo Lamarck, se alguém pratica exercícios físicos e, em decorrência disso, possui músculos bem desenvolvidos, essa característica poderia ser passada para seus filhos e netos. O bebê já nasceria bombado. Brincadeiras à parte, pessoal, mas sabemos hoje em dia que, na verdade, não é bem assim que funciona. Afinal, se você tem 15 anos e uma boa visão, quando você tiver 70, após muitos anos usando os seus olhos, eles não vão ser como os olhos do super-homem, não é mesmo? Pelo contrário, você vai precisar usar óculos. Para exercitarmos melhor o que aprendemos sobre lamarquismo, responda: de um ponto de vista lamarquista, o urso polar é branco porque vive na neve ou vive na neve porque é branco?
Sabemos que para Lamarck, o organismo reage e se modifica de acordo com o ambiente em que vive. Então, seguindo esse raciocínio, o urso polar é branco porque vive na neve. Entenda, se a neve é branca e o urso polar anteriormente tivesse qualquer outra coloração diferente do branco, o seu organismo adaptaria-se ao ambiente, tornando-o branco como a neve. Voltemos a falar do nosso querido francês. Antes de publicar o livro Filosofia Zoológica e antes mesmo de começar a estudar medicina e botânica, Lamarck foi militar. Ele participou da Guerra dos 7 Anos e de várias operações nas fronteiras da França. Em 1768, abandonou o exército por contrair escrófula, um tipo de infecção nos gânglios linfáticos na região submandibular e cervical. No caso de Lamarck, a infecção acometeu a região do pescoço. Após abandonar o exército, mudou-se para Paris, começou a trabalhar como bancário e aí sim iniciou seus estudos sobre medicina. Em 1815, Lamarck publicou o livro História Natural dos Animais Invertebrados, no qual apresentou as características gerais dos invertebrados. Foi responsável por introduzir o termo invertebrados. Ele também foi o primeiro a separar os grupos crustácea, aracnídea e anelídea de insecta. Antes de Lamarck, todos eram conhecidos como insetos. Infelizmente, as teorias de Lamarck não tiveram boa repercussão em sua época, porque até então acreditava-se no fixismo, ou seja, que as espécies eram fixas e se mantinham tal como haviam sido criadas no início dos tempos e do universo. Por esses e outros motivos, Lamarck não conquistou tanta visibilidade e prestígio. Porém, sabemos que muitos dos princípios teóricos de Lamarck estavam certos, e suas teses abriram portas para que outros cientistas e pesquisadores, como Darwin, dessem continuidade a este raciocínio e chegassem à teoria do evolucionismo e às evidências que conhecemos hoje. Inclusive, na terceira edição de A Origem das Espécies, Charles Darwin afirmou que Lamarck contribuiu para a divulgação do conceito de evolução. Mesmo tendo vivido há literalmente séculos atrás, Lamarck ainda exerce influência significativa na sociedade atual. Para exemplificar esta influência, separamos alguns tweets recentes sobre o assunto. São exemplos bem inusitados da lei dos caracteres adquiridos. E agora, para finalizar e fixar tudo que aprendemos até agora, fiquem com uma poesia autoral do Matheus Augusto da turma Camp 131 de 2021. E aí, tá vindo de uma poesia de resumo? Ah, então vamos lá. Lamarck era um cara legal, um herói de guerra e da ciência. Foi o pioneiro a escrever sobre o evolucionismo e ultrapassar a concorrência. Mesmo não recebendo a fama que merecia, Lamarck lutou até os seus últimos dias. Nesse período, infelizmente perdeu sua visão, mas com o decorrer das eras não perdeu por todo a sua razão. A lei do uso e do desuso foi uma de duas para defender a teoria da evolução. Por Lamarck, quanto mais eu estudar e treinar minha mente, mais eu ficarei afiado. Por outro lado, se eu não usar a minha mente e não entregar os relatórios, meu cérebro ficaria atrofiado. Bom, eu já imagino meus descendentes vindo com meus caracteres adquiridos. Já pensou? 5 gerações com esse meu sorriso lindo? Ah, essa foi a segunda lei que Lamarck defendeu. Infelizmente foi muito julgado no tempo que a escreveu. Mas felizmente Darwin havia nascido e depois de alguns anos evoluiu a teoria do evolucionismo. Poxa, infelizmente esse vídeo chegou ao fim. Mas se você quiser ficar por dentro de mais informações sobre evolução, suas evidências e lamarquismo, acompanhe os links abaixo, que foram feitos de inspiração para a realização desse trabalho. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Bye, goodbye, see you next time, bye, 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 bye.